Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Professor Francisco Calaça. E essa aula eu também fiz no formato presencial para algum grupo de alunos. Nela eu dou continuidade lá na parte 1, onde a gente introduziu o Angular, preparou o ambiente e agora nós terminamos, com o cadastro e a apresentação dos dados cadastrados numa tabela. É claro que lá no final não estamos ainda gravando no banco de dados. Ao longo das próximas aulas vamos fazer isso. Por hora nós estamos gravando na memória do browser, mas já terminamos sabendo fazer isso. Então espero que goste. Mais uma vez, não esqueça de clicar aí no seguir, Seja mais um inscrito do canal. Isso ajuda o YouTube a continuar sugerindo meus vídeos nas pesquisas. Também peço que você compartilhe os vídeos, Isso me ajuda muito, me motiva, já que a gente está fazendo de graça. Eu gostaria então que você, é de minha vontade, que você aproveite bastante e qualquer coisa, coloque aí sugestão de vídeos para que eu possa, pensar num próximo vídeo para trazer aqui. Aproveite! Bom, sejam bem-vindos de volta. E agora nós vamos falar de terminar o nosso CRUD. Fala, mestre. Sim, eu limpei o módulo já da aula passada. Ctrl A, selecionei tudo, Del. T do Word, do Office. Assim, e aí fica só a dica, acompanhe-me, porque essas coisas estão acontecendo a todo momento. Então o que eu fiz? Eu entrei lá no HTML, deletei todo o código que tinha lá, só recordando aqui do que nós já fizemos. Aqui, ó, eu entrei aqui no HTML, o App Component HTML, deletei todo o código que tinha lá e coloquei somente estas 6 linhas. Foi isso que eu fiz, certo? Aquele código que está lá é o que desenha aquela tela inicial do Node, do localhost 4200. Tem muito alinhamento, ele coloca lá várias coisas. E que eu não queria. Não queria, eu selecionei tudo, deletei. Ninguém quer aquilo. E aí eu coloquei esse código. O que ele faz? Ele tem um título, agenda, ele tem um input do tipo texto para o nome, o input do tipo texto para o telefone, um input do tipo texto para o endereço. E eu também coloquei um botão. Nesta aula, nós não estamos preocupados com o design. Terá uma aula só para isso, para nós deixar isso bonito. Por enquanto, eu estou preocupado sobre o que liga aonde, como faz funcionar. Essa é a minha preocupação maior agora, certo? É como que esse negócio funciona. Se eu clicar no botão, o que acontece? Como é que eu pego o valor do nome, do endereço e do telefone? É isso que eu estou preocupado agora. Depois, se eu pego o valor do nome, endereço e telefone, eu quero criar uma lista. Coloquei isso numa lista de pessoas, por exemplo, de contatos. Eu quero agora mostrar numa tabela. Como faço? É isso que estou preocupado agora. E é isso que nós vamos terminar. Bom, vamos lá. Diga. O HTML do Angular é diferente do HTML do Angular? Não, é o mesmo. HTML é HTML. Agora, vamos pensar o que é o HTML. O colega está perguntando, o HTML do Angular é diferente do HTML? Eu falei, não. Mas vamos só relembrar o que é o HTML. Hypertext Markup Language. Linguagem de marcação do hipertexto. Mas por ser uma linguagem de marcação, então, desde o HTML5 eu posso construir marcas novas. Tags novas. Então, se você recordar lá no index, foi o que eu fiz na aula passada, falando aqui do index, com a tag app root.
Então, sim, é o mesmo HTML, olha lá. HTML, lang, head, meta, title, base, tudo isso aqui é do HTML. Esse app-root é uma tag do meu projeto. App-root é uma tag que eu estou construindo lá no app component. Esse cara aqui, ó, appcomponent.ts. Olha lá, app-root. Aí o app-root, ele é o presidente, né? Eu até falei isso. O app component TS, ele é o que manda em tudo. É tanto que é ele que puxa para si o template URL e o style URL. E aí ele está dizendo que, olha, o template, ou seja, a tela dele, vai ser o app component HTML. E aí eu fui lá no HTML e programei. Entendeu? Agora, vamos aprender algumas diretivas iniciais para o Angular. Ou seja, a partir de agora nós estamos entrando em terreno Angular. Vamos tentar entender aqui. Primeiro, como é que eu ligo o botão do HTML? Tem um botão aí, não tem? Button, salvar. Eu quero ligar o botão HTML com uma função ou um método lá no TypeScript. Porque normalmente o botão liga com função, com método. É ou não é? Normalmente, campos de texto liga com string. Então é assim que nós vamos fazer. Não adianta ligar, vamos tentar só raciocinar, tá, gente? Colocar o raciocínio para funcionar, para fluir, que senão não entende. Eu não vou querer ligar o botão com o campo texto. Eu clico e é um texto. O clicar é uma ação. Então eu quero que o botão seja ligado num método. E eu escrevo lá no campo nome, meu nome, e eu quero que executa uma ação. É isso? Não, eu quero que o valor esteja numa variável. Então o jeito de ligar é diferente. Aqui nós vamos aprender a ligar, então, os campos textos e o botão. Beleza? Primeiro vamos para o botão. O botão, você vai ligar ele numa diretiva chamada clique. Ó, abre e fecha parênteses, certo? Vou colocar aqui clique igual a salvar, certo? Então, quando eu clicar no botão salvar, ele vai chamar o método salvar do TypeScript, certo? Então, eu vou simplesmente, só para mostrar para vocês que é igualzinho, vou fazer Ctrl C, vou lá, ó, qual que é o TypeScript desse cara aqui? Não é esse aqui? Certo? Ó, é o mesmo, eu falei que é para vocês considerarem como a mesma coisa, tanto o CSS, quanto o HTML, o Specs e o TS. Então, eu estava aqui no HTML, agora eu vou para a parte de programação, que é no TypeScript. Então aqui, ó, dentro da classe, vou dar uns Enter aqui, ó, e vou colocar o salvar. Simples assim, abre e fecha chave. Né? Porque a estrutura base de um método é o nome dele, né? O que ele recebe de parâmetro, no caso nada, mas tem que manter a estrutura dos parênteses, e o corpo que fica entre chaves. E aí, o jeito de fazer o print aqui é o console.log. Funcionou. Funcionou. Ponto, vírgula. Então, quando eu clicar naquele salvar, ele vai chamar esse salvar. Vamos ver se funciona. Gente, não está pronto ainda. Então, aqui a gente está caminhando devagarzinho. Outra coisa importante aqui, ó. Console.log. Na aula do TypeScript, o console.log salvava no console preto lá. Aqui a gente não tem ele mais. Sumiu o console preto. Sumiu o console preto. Eu estou agora no mundo web. Né? A Letícia até tinha perguntado, né? Se vocês revisar a aula lá, ela tem, mas aí se eu quiser rodar isso na web? Falei, a gente ainda vai ver isso. Chegou a hora. Então, o que acontece? Todo programador web coloca isso na mente de vocês, hein? Se você tiver dificuldade de gravar, escreve, decora isso a noite toda. Todo programador web só consegue desenvolver depois que digitou a tecla F12 do browser. Tá claro? Sem a tecla F12, você é só um usuário do seu sistema. Então, na hora que você me chamar para tirar uma dúvida, só não está funcionando, aperta F12 primeiro. Agora me chama. Entendeu? Não tem jeito, não faz sentido. Certo? F12 é a primeira coisa. Então, eu vou apertar F12 aqui, ó.
F12. Quando você aperta, aparece aqui esse menuzinho. E aí preste atenção que esse menuzinho, eu vou até arreganhar ele aqui, ó. Tchá, bem grande, ó. Ó, observe aqui as opções, ó. Tá vendo? São várias opções. Aí, à medida que você vai diminuindo aqui, ó, ele vai diminuindo as opções, mas vai aparecendo uma setinha para você achar elas. Certo? Se você tiver dificuldade de achar, ou se seu browser, se tiver aí num browser diferentão, né? Porque programador normalmente usa Chromium, que é o Edge ou o Chrome. A gente não mexe diferente isso não. É os que mais tem ferramentas, debug e tudo mais, certo? Não faz sentido você estar falando, eu estou usando aqui o Opera. Eu falo, então eu acho que está precisando mudar o browser. Né? Hã? Qual? Também não. Não, isso aí... Não. Entendeu? Eu estou no Edge. Estou gostando muito do Edge ultimamente, mas a base dele é o Chromium. Entendeu? É o Chrome. O Chrome também vem do Chromium. Então, gente, essa é a sugestão, tá? Eu não vejo sentido você estar em outro lugar. Mas vamos supor, você tem uma raiva, uma rixa, você vai ter que achar essa ferramenta no browser que você está desenvolvendo. Aí é uma decisão que foi sua. Entendeu? O Chrome, se o Chrome tivesse uma licença de 10 mil e tal, eu falei, não, tudo bem, vamos para um de graça. Né? Mas não é o caso também. Bom, então, mas se mesmo assim você quiser achar, aqui ó, 3 pontinhos, chama ferramentas, normalmente ferramentas do desenvolvedor. Mais ferramentas aqui, ó. Ferramentas do desenvolvedor. Certo? Beleza. O primeiro menu que eu quero acessar é o console. Tá claro para vocês? Console. Porque o console é sim o que vocês estão pensando. É o console, assim como era o console lá nas aulas de TypeScript. É a tela preta. Certo? É aqui. Então, os console.log vai dar print aqui. Certo? Por isso que eu quero o console. Então, eu vou clicar em salvar. Ó, o que aconteceu? Ó, que legal, gente, ó. Ó. E ele é esperto, porque ao invés de ele ficar só printando várias vezes funcionou, ele só coloca do ladinho assim, ó. Já printei 5 vezes o funcionou. Isso é muito bom quando dá erro, porque você não top de erro. Simplesmente ele fala, ó, deu 322 essa mensagem aqui, ó. Entendeu? Você não precisa ficar lá rodando. São as vantagens de usar browsers orientados ao desenvolvedor. Ok? Você pode até ter um browser que você tem paixão para navegar, continue com ele. Mas para programar, gente, é Chromium. Entendeu? Firefox, segundo plano. Mas além disso, eu acho que você já está muito distante da praia. Entendeu? Com um barquinho tão leve, não sei, estou preocupado com você. Entendeu? Mas beleza, eu já programei em browsers textuais, entendeu? Na ausência, tudo serve. Tá? Mas se você tiver condição, não tem o porquê você se sofrer dessa forma. Tá? Se sujeitar a isso... Entendeu? Não conheço ninguém que tenha feito promessa em troca de um milagre por causa disso, tá? Vai lá e negocia a sua promessa. Não, eu vou prometer que se acontecer isso, eu vou usar para sempre um browser tal para desenvolver. Não, mexe com isso não. Entendeu? Beleza. Tá claro? Então vamos resumir. Como é que eu liguei o salvar em algo que executa de verdade? No lado da tela... eu coloquei o clique. E o clique estava entre parênteses. Aqui, ó, no lado da tela. Apontei o clique para um método. Esse método está definido no TypeScript. E aí lá eu programo o que eu quiser. Entendeu? Desde que siga a sintaxe do TypeScript, que vier na sua cabeça. Sua imaginação agora é o caminho. Entendeu? É tanto que aqui, ó, você pode carregar módulos, salvar no banco, fazer o que você imaginar. O legal é que, se a gente for
portar isso para o mobile, também já é um botão no aplicativo mobile, que quando você clica, ele também vai fazer a mesma coisa. Tem a tela, professor, aí de mobile com tamanhozinho? Não, essa tela já é. A hora que você abrir ela no celular com o Ionic, ela já vai estar certinho. Simular um navegador com uma ferramenta de desenvolvimento. Ah, sim, você pode. Entendi o que você quis dizer. Sim, a Letícia está alertando aqui o componente muito interessante para quem tem o Chrominium. Ó, você vem aqui, ó, clica aqui, ó. Aí ele simula como se fosse o telefone. Não, não. Não é bem o responsivo. Ele simula como se fosse o telefone. A fala é... Não. A fala é, ele simula como se fosse o telefone. A responsividade é você que vai dar no código. Responsividade é outra coisa. Responsividade, como o próprio nome disse, é o seu código responder ao comportamento em função do tamanho da tela. Isso é responsividade. Ele não é responsivo, mas eu simulei. Percebeu? Então, responsivo não é roda no tudo. Responsivo é o seguinte, na tela grande, wide, ele mostra os menus de um jeito. Na tela menor, ele já mostra os menus de outro jeito. Isso é responsividade. Tá bom? Agora, ele só ficar menor, não. Só ficar menor já é por padrão assim, gente. Sem ser responsivo, ele já vai diminuir e encaixar. A tela só é daquele tamanho, cara. Entendeu? Ele já vai encaixar. Vai dar um scroll ruim, o trem vai ficar pequeno. Mas aqui, ó, é assim que vai ficar. Como eu ainda não tenho menu, não tenho nada, não está tão ruim. Não está tão ruim. Está ruim do mesmo jeito que estava lá na web. E o bom é que aqui, ó, eu posso até dar a dimensão do telefone que eu vou usar. No caso aqui está na dimensão do Pixel 5, né? Mas eu posso decidir usar aqui, por exemplo, um iPhone XR, né? Ou um Samsung Galaxy S8 Plus. Entendeu? É isso. É por isso que eu falei agora há pouco, e você estava sem entender. Se você é um desenvolvedor que saiu agora do colo da mãe, não é mais um usuário, né? Agora você é um desenvolvedor, você está com F12 clicado. Entendeu? Se você vê aquele monte de aba, né? Porque agora eu fechei porque a gente está fazendo um vídeo para ficar bonitinho, né? Se você vê aquele monte de aba meu, as abas que eu estou desenvolvendo está tudo com F12 ativado. As abas que eu estou só pesquisando no Google, não, óbvio, né? Entendeu? Não faz sentido. Exceto se eu quiser hackear a página. Cadê o Xiaomi aí? Entendeu? Se eu quiser hackear a página. Se você não achar, você pode criar novos. Que é o editar, ó. Aí você cria mais. Beleza. Eu particularmente estou desenvolvendo para o web, então vou voltar à tela, tá? Para aquela. Para mim faz mais sentido por agora. Tudo bem? Até agora tá tranquilo, não é? Como eu liguei o botão. Agora tem um desafio um pouco maior. Como é que eu vou ligar o texto? Certo? O texto do Angular vai ser ligado da seguinte forma. Deixa eu ver aqui. Cadê o código? Aqui, beleza. Vamos lá. Presta atenção. Eu tenho uma variável que é nome, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, ó, public, nome, do tipo string, recebe string vazia. Então, meu desafio é ligar esse nome aqui, ó, o valor que eu digitar nesse componente, nessa variável aqui. Certo? Vamos fazer. É assim, ó. Você vai ter que usar uma diretiva chamada ngModel. ngModel. Grava isso, ngModel. Tudo do Angular é ng. E o que você quer ligar é um modelo, ngModel. Tudo bem? Primeira coisa que você gravou. Segunda coisa que você gravou é o seguinte, a diferença entre parênteses e colchetes no Angular. Certo? E aí vai ficar... Você vai pesquisar isso melhor. Aqui, ó, Angular, parênteses versus colchetes. Certo? E aqui, né, a questão é a direção da propriedade.
Se a direção é ida, ou seja, do TypeScript para o HTML, ou se a direção é volta do HTML para o TypeScript. No caso do clique, nós só usamos parênteses, porque a direção era só volta que eu queria, era só clique, né? Não tem a volta, não tem a ida, né, do TypeScript pro. Mas no caso aqui do ngModule, eu quero o seguinte, os dois. Então, por isso que o ngModule vai estar dentro de colchetes que estão dentro de parênteses. ngModule igual a nome. Aí tem um detalhe, gente, detalhes. Eu estou pondo aqui uma diretiva nova dentro de uma tag. Vocês concordam, e essa pergunta já foi abordada nessa aula, que essas tags são do HTML. E esse HTML é o velho e bom HTML de todos os tempos. Só que de repente eu enfiei aqui uma diretiva ngModule. É ou não é? Eu posso estar fazendo isso no HTML assim à revelia? Não, eu vou ter que carregar um módulo para que isso funcione. É tanto que a hora que eu salvar, vocês vão ver que ele vai brigar comigo lá no console do browser. E é lá, acostume-se, que você vai começar a pegar os erros também. Diga. Não, você respondeu. Então, já adivinhei a pergunta. Olha só, Ctrl S, vamos dar uma olhada lá agora no browser. Olha lá, ele vai estar me xingando agora, ó. Pá! Não funcionou. E a mensagem é clara, Arnaldo. Can't bind to ngModule. Vamos traduzir. Não posso conectar, ligar com o ngModule. Não sei o que é isso, velho. O velho é por minha conta. Since it isn't a null property. Desde que isso não é uma propriedade conhecida do input. Nesse ponto eu concordo, né? Dominar um pouco o inglês ajuda muito a você não desesperar. Porque tá claro, ele está dizendo, cara, eu não posso ligar ngModule desde que ela não é uma propriedade conhecida do input. Olha lá, na linha 3, nome, input, type text, ngModule, você pôs. Isso está lá no app component. Ele que está apontando para aquele componente HTML. Essa é a stack, é a pilha toda. Não dou conta. Simples. Eu vou pôr no Google, mas pode ser que a gente ponha no chat GPT esse problema também. Eu já pus no parênteses de colchetes. Hã? Eu já coloquei o do parênteses de colchetes. Já? Ele explicou direitinho? Ó, vamos lá. O que eu vou fazer? Olha só. Só isso aqui, ó. Ctrl C. Primeira pesquisa. Can't bind. Segunda pesquisa, ChatGPT. Né? Porque agora a gente está de ChatGPT também, né? Não é bem assim agora, né? Vamos lá. Ctrl V. Vamos ver a diferença. Estamos todos prostituídos, né? Ó, aqui no Google, ele já falou para mim que eu preciso de adicional that is it. No App Module, você precisa adicionar o quê? Forms Module. Vamos ver aqui no chat GPT como é que ele me responde. É por isso que está ganhando a disputa, né? Vocês perceberam? Eu não precisei clicar no fórum. Olha ele falando aqui, ó. Início da resposta. O erro não can't bind tal é usualmente relatado quando você está usando a diretiva ngModule no Angular. Melhor do que o Google, não foi? Eu achei. Vamos lá. Este erro ocorre quando o ngModule diretivo não foi importado corretamente ou não está disponível. Boa? Para resolver este erro, você pode seguir os seguintes passos. Isso é melhor do que pesquisar no Google. Cara, é surreal. Vamos lá. Primeiro, import forms module no módulo onde contém o componente declarado. O módulo nosso é o app module mesmo, é aquele lá. Tem que importar lá o forms module. Pá. Depois, o pior, aquele errou, hein, gente? Ele colocou Python, mas é TypeScript. A gente perdoa, mas não é sempre não, viu? É melhor você corrigir. Add the forms module to import array of module.
E depois, pode usar o Forms Module. Isso é bom. Então, agora que vocês entenderam, esse problema só vai acontecer uma vez. Porque é óbvio, toda vez que você usar agora o NG Module, se você já tiver feito isso, não vai dar pau mais. Faz sentido? Faz muito sentido quando aplicar essa nossa errada. Quando você adicionou lá no HTML, uma estrutura já montada, sua você fica. Aqui, deixa eu te mostrar aqui. Isso. Aqui, ó. Aqui no código eu coloquei o NG Model. Apontando para a variável nome. Por que eu pus NG Model? Porque eu sei que é o NG Model que faz essa ligação. Aí vamos agora seguir. Vou lá no App Module e eu vou seguir o tutorial do ChatGPT. Tô chique. Então eu vou copiar esse cara aqui. Não vou nem copiar, tô com preguiça. Copy Code. Pronto. Aqui também, ó. Ah, não, aqui eu não posso fazer copy code porque já tem um NG Module lá, quer ver? É só pôr isso aqui, ó. Diz que funciona. Olha, não é de ver que funcionou mesmo? Agora, para a gente ter uma evidência de que eu digitei nome realmente está na variável nome, é porque até agora eu não tenho evidências. Só o erro que parou. Graças ao ChatGPT. Mas, para que eu tenha evidências de que funciona, eu vou lá no salvar e vou colocar um funcionou concatenado com o nome. Que aí eu concorda que vai ser uma evidência clara de que eu tenho domínio do valor que está no nome agora. Bom, então vamos voltar lá. Evidências. Aqui no App Component. Funcionou. Eu vou trocar isso aqui, ó, dica, para crase. Vocês já sabem para que serve, né? Ponto, nome, 2 pontos. Aí eu posso colocar aqui, ó, cifrão, dis.nome. Certo? Elegante. Aí vamos lá agora testar. Francisco. Salvar. Funcionou o nome Francisco. Pegou o nome. Deu certo? Então agora eu posso romper aqui, ó. Chegar ao borralho. O que eu posso fazer agora? Falta nome, telefone e endereço. Ctrl C comendo solto aqui, né? Depois vocês poderiam pesquisar no ChatGPT, criar uma tela, né, com os campos nome, telefone e endereço em Angular. Vamos ver como é que ele faria. Bom, Ctrl C, Ctrl V comendo solto aqui no HTML. Também. Já falei para vocês isso, né? O programador ele tem um espírito preguiçoso. Nome, telefone, endereço. Pronto. Quando salvar, eu quero salvar isso aí. Até aí, tudo bem? Agora eu vou fazer só uma pequena modificação, pessoal, aqui no app, porque quando salvar eu quero colocar isso numa lista. E é ruim colocar numa lista um nome, um telefone, um endereço assim, esparramado. Eu vou criar então uma classe, vou chamar essa classe de contato, com nome, telefone e endereço, e vou criar uma lista de contatos. É muito melhor de lidar dessa forma do que eu criar uma lista de nome, uma lista de telefone, uma lista de endereço e ficar ali. Vou criar uma classe agora, só para facilitar. Como é que seria essa classe? Né? Aqui, ó, podia ser nota arquivo, mas por hora eu vou fazer class contato. E aqui eu vou colocar os dados dela.
Beleza. Perceberam? Criar classe aqui, gente, ó. E aí, eu venho aqui, ó, e vou fazer public, certo? Contato do tipo contato recebe new contato. E é óbvio que aqui agora não tenho mais condição de pôr o nome, né? Tem que ser this.contato.nome, concorda? E aqui também na tela, ó, se eu olhar para cá vai estar dando erro, ó. Por quê? Porque não existe mais o nome. O que existe aqui agora, this é o contato, ponto nome. Preguiça come solto, né? Então, Ctrl+C, Ctrl+V já. A gente nota que o cara é desenvolvedor nessas pequenas atitudes. Quando ele está digitando contato, todo lugar, ainda não evoluiu. Ele aprendeu F12 ontem. Entendeu? Criamos a classe. A classe tem os atributos nome, telefone, endereço. E está aqui ligado já contato, nome, contato, telefone, contato, endereço. Beleza. Quando eu salvar, agora eu quero adicionar isso numa lista. Lista é assim que a gente faz, ó. Public contatos do tipo contato lista recebe lista vazia. Entendeu? A sintaxe. Contatos é o nome da variável. E eu costumo dar plural, nome plural, para as variáveis que são listas, porque elas armazenam muitos. Do tipo, olha só a diferença. O de cima é contato do tipo contato. Na linha 14, contatos do tipo contato com colchete. Isso quer dizer que é lista de contatos. Beleza. Aí ele já está recebendo uma lista vazia. Colchetes vazios, lista vazia. Pronto, então não tem nada em contato. Quando eu adicionar o contato, quando eu clicar em eu quero que ele faça assim, ó, this.contatos.push this.contato. Certo? E, ao mesmo tempo, ele faça o quê? This.contato recebe new contato. Ou seja, limpa o contato para mim. Certo? Salva. Aí, vamos lá no HTML e vamos colocar o seguinte, um table. Table para fazer tabela, lembra, né? Aí o table vai ter o quê? Um TR. TR é o quê? Table row, é a linha da tabela. Aí vem uma mágica do Angular. Eu quero que essa linha da tabela repita para cada contato. Então eu vou pôr asterisco ngFor igual a, olha só, let C, ou seja, declara a variável C of contatos. A partir de agora, o C representa o objeto da iteração. Agora eu vou colocar os TD, né? TD. E aí, a última diretiva que nós vamos aprender hoje. Aqui, escreve na tela. Que é duas chaves abrindo, duas chaves fechando. C.nome. C.telefone. E C.endereço. Vamos lá, dá uma olhada. Deu um erro aqui, né? É sempre bom dar uma olhada aqui nos erros, né? Ele falou, ó, a tag precisa setar no form control, definida standalone, G options. Ah, tá. Acho que é esse form aqui que eu coloquei naquela hora. Isso. Nome, Francisco. 3232 1212. Rua 3. Salvar. Maria. Rua
2. Salvar. Certo? Não vou me atentar em organizar essa grid, porque ela está bem desformatada, ela está bem estranha, né? Aqui também está desalinhado. Poderíamos aqui agora já dar uns tapinhas e deixar mais organizadinho, mas vamos deixar isso para o dia que nós vamos falar de componentes, certo? Que aí vai ficar muito bonito. Não é pouco bonito não, a gente vai realmente dar um toque de Midas aqui. Por enquanto, a gente fecha a aula da seguinte forma. 1. Ligar métodos, parênteses. 2. Ligar valores de inputs, é o ngModel. 3. O ngFor, ele vai fazer uma iteração de um objeto, para cada objeto ele vai repetir essa tag tr. É tanto que se eu vier aqui, ó, e mandar inspecionar, ele vai mostrar o código, né? Olha lá. Olha só o que ele faz. Body, app, input, all table, ó. Ele já repetiu o tr quantas vezes? 2, ó. Então ele vai repetir o tr quantas vezes tiver objetos em contatos. O que, mestre? Não entendi a sua pergunta. Só cliquei com o botão direito. Mandei inspecionar. Entendeu? Agora, se você quiser inspecionar um lugar específico, como aqui, ó, clica aqui em inspecionar. Ele vai lá. Termina essa aula onde cenas aqui. Formatar a tela para ela ficar bonita. Também está faltando um conceito de máscara. Telefone ali, né, o DDD separado e tal. É ruim digitar um telefone sem máscara, né? CPF também, se fosse o caso, certo? Faltando lidar com imagens, certo? Tá faltando, né? Dar essas formatadas, a grid também ordenar, essas coisas. Bom, depois que terminar esse pedaço, aí a gente vai precisar de entender, porque olha só, eu estou salvando esses dados numa lista que está na memória do Angular. Então, se eu der um F5 nessa tela, recarrega tudo, acabou. Né? A gente está salvando provisoriamente só para entender as dinâmicas. Né? Mais para frente, a gente vai ter que conectar isso antes do banco de dados, conectar num back-end, num servidor. Aí esse servidor é que vai lidar com a situação do banco de dados. Porque se eu falo que eu vou conectar diretamente do banco de dados, então lembra, isso aqui está rodando no lado do cliente. Se fosse um arquivo também muito grande, ele ficaria também na página? Ficaria, gastando memória do browser também. Certo? Por isso que hoje você precisa de browser, de memória para rodar as aplicações, né? Porque tudo a gente carrega na memória do browser inicialmente. Ou seja, como não tem um servidor propriamente dito, está tudo na memória do browser. Certo? Bom, então essa foi a nossa aula desenvolvendo a primeira tela, interação com a tela com Angular. Certo? Até as próximas aulas.